agora há pouco, estão mandando os seus recadinhos. Deus abençoe. Rejane de Lazare, Deus lhe abençoe, minha amiga. Deus lhe Glória a Deus. prospere, que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida. Irmão Kemuel, Deus abençoe. A todos os Glória a demais que estão Jesus. avisando Glória a aí. Deus. Chegou a hora importante, mais importante, queridos irmãos, de ouvirmos a palavra de Deus, viu? Amém. Então, fique ligadinho aí, compartilhe esta live, porque o Senhor, com certeza, tem uma palavra para os nossos corações, viu? Glórias a Amém. Deus. Glória a Deus. Meu querido, está contigo, viu? Fique Amém, à pastor? vontade. Deixa Deus te usar. Sim, senhor. Meus queridos irmãos, eu quero saudar mais uma vez a todos com a paz do Senhor. Você que pode pegar a sua Bíblia, seu exemplar bíblico, abra sua Bíblia no primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Iremos ler 2 versículos. O versículo 8 e o versículo 9. É um texto bíblico que o Senhor tem falado comigo desde pela manhã. Tem aquecido o meu coração para meditar e sentir direção da parte de Deus, pastor Jairo, de trazer nesta tarde essa mensagem para a nossa meditação. Leiamos, meus irmãos, a palavra do Senhor. 1 Reis, capítulo 19, versículos 8 e 9. Assim diz a palavra. Levantando-se, pois, e comeu, e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna, e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Amém, meus irmãos? Façamos uma breve oração. Querido Deus, eterno Pai, Tu já estás conosco, Pai, falando através dos louvores, mas continua falando através da Tua palavra. Como sempre faço, reconheço a minha dependência pública de Ti. Dependo da Tua direção, dependo, Senhor, da Tua palavra e dependo da Tua presença. Continua conosco e aplica a Tua palavra de acordo com a Tua vontade e com a nossa necessidade. Tu sabes a nossa necessidade, muito além do que nós mesmos sabemos. Fale conosco. É isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Amém. Glória a Deus. Queridos, eu quero meditar com vocês nesse texto, baseado no tema Elias, o leão adormecido. Amém? Elias, o leão adormecido. Queridos, nós estamos diante de um livro de 1 Reis, que a sua escrita é uma escrita anônima. Uns dizem que até Jeremias escreveu esse texto, mas de forma fixa não podemos expressar veracidade no tocante à narrativa ou à escrita deste livro. Esse livro ele foi escrito em meados do ano 560 ao ano 550 a.C., tratando justamente sobre um dos períodos das manifestações, das corrupções monárquicas, onde reis que exerceram a monarquia, tanto em Israel como em Jerusalém, Israel, capital, Samaria, Reino Norte, Judá, Reino Sul, capital, Jerusalém, tanto os reinos de Israel como o reino de Judá, os monarcas expressaram, uns, a sua fidelidade, outros expressaram apostasia e o desvalor ao concerto divino. Deus levanta Elias para profetizar no Reino Norte, capital Samaria, justamente para combater a apostasia existente, a corrupção que se permeava, que se desenvolvia, que ascendia naquele tempo. Todos nós somos conhecedores que Elias, ele foi tido e é denominado como o leão dos profetas, pela autoridade que ele tinha quando profetizava, pela ousadia em verbalizar aquilo que Deus queria falar com os reis, com o povo. E nós estamos diante de um contexto, queridos, de quebra de aliança. Mas o lindo da Bíblia é porque mesmo que exista uma quebra de concerto, Deus sempre tem uma voz profética em tempo de crise. Às vezes, nós ficamos, muitas das vezes, perturbados porque pensamos que em tempo de crise, Deus deixa de falar. E pelo contrário, no tempo das crises, ou nos tempos das maiores crises, Deus sempre tem uma boca profética. E você que está ouvindo
neste momento, essa live, assistindo essa mensagem, ouvindo essa mensagem, você foi levantado por Deus neste tempo para ser uma boca profética em tempo de caos. Quando lemos, queridos, a partir do capítulo 17, nós iremos observar que são capítulos que marcam as narrativas bíblicas. Eu gosto muito de meditar porque a Bíblia diz no capítulo 17 que Elias predisse contra Acabe, dizendo, olha, não vai chover, tá certo? Segundo a minha palavra, não vai cair chuva sobre a terra. E a Bíblia diz que não cai chuva. Você observa a autoridade que Elias tinha no tocante a verbalizar, a profetizar. Não tem chuva. Depois nós iremos observar o capítulo 18, que Elias se apresenta perante Acabe. E agora nós estamos diante do capítulo 19, onde ele vai sofrer a ameaça por intermédio de Jezabel. Observe, queridos, que antes do capítulo 19 tratar e narrar sobre este profeta que está em um estado de domínio do medo, nós iremos observar um Elias no capítulo 18, ousado, de maneira que 800 profetas contrários à vontade de Deus, no Carmelo, 450 profetas de Baal e 400 profetas de Aserá contraporam a Elias, e Elias, usado por Deus, os venceu pela autoridade espiritual. E todos nós sabemos que lá no Carmelo, na medida que eles disputavam com Elias, Deus concede vitória através da sincera e íntegra aliança que Elias tinha com Deus, consumindo o sacrifício, consumindo o holocausto, consumindo a água que estava no rego, aprovando ali o sacrifício e provando quem verdadeiramente é Deus, não é Baal, mas é o Deus Jeová, aquele que cria, aquele que liberta, aquele que providencia, o Deus criador, o Deus que domina o universo. Então Elias aqui, neste capítulo 18, ele está num dos momentos mais áureos do seu ministério, pastor Jair. É um dos momentos mais áureos, um dos momentos marcantes do ministério de Elias, mas nós iremos nos deparar com um Elias totalmente diferente. Nós iremos observar que é como se fosse outra pessoa no capítulo 19. Depois que Deus ele mostra o poder através do sacrifício, da aliança que Elias tinha com ele, no capítulo 19, a partir de uma ameaça proferida por Jezabel, Elias ele vai se amedrontar. Observe que o versículo 1 do capítulo 19, a Bíblia vai escrever, ou vai narrar, ou vai expressar. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Observe que o versículo 1, Acabe tem uma aliança, não apenas monárquica, mas uma aliança conjugal com Jezabel, e ele comunica, Jezabel, Elias, ele matou os profetas à espada, ou seja, ele frustrou as nossas programações, os nossos pensamentos. Deus, através de Elias, frustra a corrupção dos adversários, ou a conspiração dos adversários. Eu vou dizer uma palavra aqui, se você quiser anotar, anote. Você é instrumento de Deus para frustrar as conspirações do adversário. Tem pessoas, pastor Jairo, que se depreciam tanto, mas Deus se levantou com uma autoridade tão grande que as conspirações nos bastidores são desarmadas, desarticuladas. Na medida que você se posiciona, glória, como profeta de Deus, ou seja, na medida que eu valorizo o conserto, na medida que eu valorizo o poder do Deus que eu sirvo, na medida que eu valorizo a aliança verdadeira com Ele, Deus me utiliza como instrumento para desfazer as conspirações. E eu sinto uma direção de Deus para dizer para alguém que Deus vai começar a descortinar algumas coisas que estão nos bastidores. Observe que na medida que há nos bastidores, eu sinto graça, uma programação de Jezabel com Elias, Jezabel com Acabe contra Elias, Deus vai começar a revelar e se utilizar de Elias para desfazer as conspirações. Observe, nestes últimos tempos, Deus está revelando os bastidores da sociedade, está revelando os bastidores da política brasileira, está revelando os bastidores da economia brasileira. Muita coisa que estava obscura, Deus está trazendo à tona para mostrar e revelar o seu poder e domínio sobre a terra. No versículo 19 existe uma conspiração.
Acabe comunica a Jezabel que Elias faz. O que que Elias faz? Elias frustra todos os profetas de Aserá e de Baal. No versículo 2, Jezabel manda um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses, e outro tanto, se der certo a estas horas, não puser a tua vida como de um deles. Queridos, observem. Todo homem de Deus e toda mulher que preserva a verdade e exerce o seu ministério com integridade, ele sofrerá ameaças. E eu quero tratar sobre dois tipos de ameaças. As ameaças internas e as ameaças externas. Observe, queridos, que uma das piores ameaças não são as ameaças externas. As piores ameaças são as ameaças internas. E nessa área, e nessa seara de ameaças internas, eu quero subdividir. Existem as ameaças internas no tocante à região, lugar, e existem as ameaças internas no tocante a você mesmo. Quando você próprio sofre ameaças do seu próprio eu. Observe, no tocante às ameaças do lugar onde você convive. Observe que é muito difícil alguém que serve a Deus com integridade não sofrer ameaças em uma congregação que ele faz parte, em um departamento que ele rege, em uma obra de evangelismo que ele trabalha como coordenador, como diretor, em um departamento de mocidade. Todo e toda mulher e homem de Deus que serve a Deus com integridade, ele vai sofrer ameaças internas no tocante à geografia, à posição, a departamento, a ambiente, a lugar de guerra, lugar de trabalho. Observe que eu prego para pessoas aqui, pastor Jairo Bastos, que Deus está despertando você para olhar essas ameaças que você sofre nessa geografia de exercício ministerial, não como uma interrupção, mas como uma experiência para você continuar exercendo o seu ministério com mais afinco, com mais desvelo, com mais vontade, com mais compromisso. Carlos, por que você diz isso? Porque tem muitas coisas que estão vindo à tona para frustrar a tua marcha. E Deus me usa nesta tarde para dizer: não ceda às ameaças internas que pressionam a tua parada ministerial, pelo fato de você ter sido ou estar sendo bem-sucedido no ministério que Deus te confiou e pelo exercício da ferramenta que Deus te emprestou. Não ceda. Eu quero dizer para alguém que me ouve: não ceda às ameaças internas no tocante ao teu exercício ministerial, na tua congregação. Se tem alguém que se levanta, continua profetizando, continua marchando, oh glória, continua exercendo o teu ministério. Quem disse que você vai parar? Quem disse que você vai ter que parar de pregar para evitar problema? Quem disse que você vai ter que parar de cantar para evitar perseguição? Observe, quem serve a Deus sofre perseguição, mas é aprovado. Quem serve a Deus, quanto mais prega, mais pressão sofre. Quanto mais canta, mais pressão vem. E o que eu digo para você diretamente aqui da Paraíba: continue exercendo, continue pregando, continue cantando, continue regendo o coral, continue tocando. Você não vai parar. E neste momento agora, todo espírito de paralisia espiritual, direcionado contra a tua chamada, para bloquear, para impedir o teu progresso, o teu desenvolvimento, Deus está quebrando agora pelo poder da palavra. Aonde há alguém ouvindo essa mensagem, sinta agora Deus quebrando os impedimentos no mundo espiritual. Esta live, queridos, Deus está descortinando o mundo espiritual, está começando a revelar alguns tipos de conspirações. Tem pessoas que estão sufocadas
dias, espiritualmente falando, por causa de ameaças congregacionais, por causa de ameaças em ambientes que você deveria ter apoio, mas em vez de você ter apoio, você sofre represálias. São tantas traições, não é verdade? São tantas falácias, são tantas calúnias, são tantas difamações, que tem obreiros, tem mulheres de Deus, jovens de Deus, que estão entrando cada vez mais em poços profundos de depressões, porque o ambiente onde ele exerce e faz aquilo que ama, ele está sendo apedrejado e perseguido, mas Deus está mudando o cenário nesta tarde. A ameaça não vai sufocar, a ameaça vai te projetar. Eu vou repetir, a ameaça de alguém não vai te sufocar, a ameaça vai te projetar. Se você quiser anotar, anote. A ameaça não vai te sufocar, a ameaça vai te projetar para um lugar que Deus quer. Tem alguém dizendo assim, pastor Jário, ele vai acabar, ela vai se acabar, ele vai cair, ele vai tropeçar, ele vai entregar a congregação, ele não vai suportar. Quanto mais fala isso, é Deus projetando, é Deus se projetando, é Deus te projetando. Nesses últimos tempos, alguém que me ouve, se prepare para a projeção de Deus. Deus sopra o vento para onde quer, e não se assuste com o toque e o sopro de Deus na vida de alguém, porque impedimentos Deus começará a tirar do teu caminho, porque são empecilhos do teu ministério. Se tem alguém batizado que o Espírito Santo seja renovado. Não manda comer xandarabacai. Quem é sebreano sabe. A gente nasce no fogo e crer no poder do Espírito Santo. Irmão Thales, é live. Eu não quero saber. Eu estou cultuando aquele que manda, aquele que faz, aquele que governa, aquele que rege, aquele que direciona e aquele que vai revelar os bastidores para dar vitória a quem ele quer. Ameaças no tocante à geografia. Existe uma outra subdivisão, que são as ameaças internas. Você sabia que o nosso próprio eu, muitas das vezes, nos ameaça? Você sabia que as nossas próprias fragilidades nos ameaçam? Observe. Tem horas que nós somos tão pressionados que quando paramos, sentamos e meditamos sobre aquilo que estamos fazendo, o nosso eu, o nosso próprio eu, ele nos diz: para. A tua capacidade é pouca demais. O teu conhecimento é pouco demais. Entrega tudo. O eu grita lá dentro: tu estudou pouco, tu não fala bem, a tua eloquência não é tão atraente. A sua postura não é postura de pregador. Sua postura não é uma postura que vai atrair atenção. Aí o eu diz assim: se você continuar assim dessa forma, aonde você está, não vai ter crescimento pela tua incapacidade. São as ameaças internas. As ameaças internas tendem a nos subjugar às nossas deficiências. Vou repetir. As ameaças internas, quando o nosso próprio eu grita, ele tende a nos subjugar às nossas próprias deficiências. Escute, tem muitas pessoas que nesse tempo de pandemia estão submissas ao próprio eu, aonde o eu está gritando e você está cedendo o grito do eu. Aonde as ameaças internas, no tocante às tuas deficiências, estão subjugando você. E escute, o processo do crescimento não pode retroceder. E se você se subjuga às ameaças internas pelas incapacidades que você tem, você não cresce. O processo do crescimento fica estagnado no tempo. Escute o que Deus diz. Tem pessoas que estão paradas no tempo. Tem pessoas que outras pessoas começaram depois e já estão lá na frente há muito tempo. Tem pessoas que começaram contigo no ministério e já estão na projeção gigante. Aí alguns dizem: não, irmão Thales, tem o querer de Deus, com certeza, tem a vontade de Deus, porém, todavia, entretanto, também existe a nossa postura diante do processo.
Existe a vontade de Deus, existe o processo de Deus que Ele permite para você ser aprimorado nele. E existe a sua falta de postura no processo. Tem pessoas que crescem no processo que Deus estabelece, porque se posicionam como alguém que aceitou a chamada, que independente do eu dizer, tu é incapaz, ele não cede ao eu, que grita dentro. Mas tem pessoas, pastor Jairo, e os irmãos que estão me ouvindo, que tem a chamada de Deus. Deus colocou ele num processo. Mas quando ele se depara com um eu que grita e diz, tu tens incapacidades demais, ele cede ao grito do eu. E eu quero dizer para você, Deus vai trabalhar na tua audição espiritual para você parar de dar vazão ao grito do eu que está dentro de você. Eu vou dizer novamente, Deus vai trabalhar na tua audição espiritual para que você pare de dar ouvidos às ameaças internas, às tuas próprias ameaças. Por que eu estou pregando dessa forma? Porque eu sinto de Deus de dizer para você que esta tarde é tarde de despertamento de chamadas. Observe, glória a Deus, que quando eu estava meditando no texto, o Senhor me confiou o tema Elias, o leão adormecido. Escute, irmãos, Elias é tido e conceituado, caracterizado como o leão dos profetas, aquele homem destemido, ousado, cheio de autoridade, mas de repente ele sofre a pressão da ameaça. E quantos pastores, nesse tempo de pandemia, pastor Jairo, quando a pandemia veio e pressionou a igreja, pressionou o ministério, a renda enfraqueceu, os membros não estão no templo por causa dos lockdowns, os impedimentos do governo, apenas há culto online, cultos pelas lives de Facebook e Instagram. Quantos homens de Deus, quantas mulheres de Deus sofreram a pressão justamente deste tempo, desta parada, e deram ouvido à pressão. Eu posso ver pastores que cederam à pressão, que nem sequer lives na igreja que ele dirige, ele faz. Eu tinha uma agenda essa semana agora, e o irmão teve que desmarcar comigo, porque ele disse, Thales, a minha igreja não faz live. Está todo mundo da igreja dele sem live, sem apoio, sem nada. Cederam à pressão. Ouviram o grito e disseram, é melhor a gente parar de fazer tudo. Fecha tudo, não faz live. Já tem outros não. Tem outro que está tudo fechado, mas está fazendo live. Não faz de manhã, mas faz de tarde. Não faz de tarde, mas faz de noite. Aleluia. Se não der de noite, faz de madrugada. E assim faz. Está trabalhando. Junto alguns irmãos da igreja, faz uma transmissão ao vivo. Ou seja, não está cedendo ao grito do tempo da crise. E tem pessoas que estão cedendo. Escute. Deus vai... Olha, vou repetir para você não esquecer. Eu estou sentindo graça, irmão. Deus vai trabalhar na tua audição espiritual. Deus está sarando a tua audição espiritual. Comece a, nesta tarde, a partir deste momento, ouvir mais as promessas de Deus e dar vazão a elas do que as palavras de negatividade. Eu repreendo na tua vida todo tipo de palavra negativa contra você, todo tipo de palavras de impedimento, de regresso contra a tua vida, porque maior são as promessas de Deus do que as palavras humanas. Maior são as promessas de Deus do que as palavras do homem. Tem pessoas que estão cedendo e dando mais a vazão das palavras humanas do que propriamente as promessas que Deus te fez. Deus vai trabalhar na tua audição. Aonde você estiver me ouvindo agora, receba o toque de Deus na tua audição espiritual. Receba o toque de Deus. Você está abatido porque ouviu alguma coisa. Você está abatida porque você mesmo, seu próprio eu, gritou e disse que você era incapaz, e você disse, eu vou ligar para o pastor Jair para entregar tudo, para entregar o departamento, eu vou resolver logo a minha vida, eu vou ficar em casa, vou desistir de tudo. Que é isso? Você não vai parar. Eu repreendo a paralisia, porque Deus está te dando uma audição saudável. Deus está te dando saúde na tua audição espiritual nesta tarde, para a glória do nome dele. Arabaio, chore, entre o glória a Deus. Glória. Ameaças internas e ameaças externas. E observe que um mensageiro vem a Elias. Irmãos, é tão difícil a gente receber uma visita de alguém que vai trazer uma palavra de ânimo.
E aqui Elias recebe uma visita de um mensageiro com a palavra de morte. O mensageiro chega dentro do profeta e diz: profeta Elias, eu posso conjecturar, fazer uma analogia que a teologia me permite. Eu posso ele dizer: senhor profeta Elias, ele diz: pois não. Jezabel, esposa de Acabe, rei de Israel, mandou dizer para o senhor que o senhor vai morrer. Irmãos, observe que o versículo 2 é um mensageiro que traz uma mensagem de morte. Então, irmão, pastor Jair, me permita, eu vou fazer uma interrogação. Quem é você nesse tempo? Quem é você? Você é o mensageiro que está levando a mensagem de morte do profeta? Ou você é o intercessor pela chamada do profeta? Verdade. Tem pessoas que se caracterizam mais como o mensageiro de Jezabel, glória, do que propriamente o intercessor da chamada do profeta, da chamada do pastor, da igreja onde ele congrega, do conjunto onde ele faz parte. Por que, irmão Thales, você diz isso? Porque é mais fácil criticar do que colaborar. Verdade. É mais fácil trazer uma palavra de negatividade do que dizer para alguém que está sofrendo: bota tua cabeça aqui, chora no meu ombro, que eu vou te ouvir. Porque, observe que a gente está falando de Elias, irmãos. A gente não está falando do irmão Thales aqui, porque eu sou um caco de barro, sou um caquinho de barro, como a Bíblia diz. Nós estamos falando do grande profeta Elias. E se referir a Elias se referir a ministério. E tem pessoas, pastor Jairo, que pensam que pastor é de ferro. É. Tem pessoas que pensam que pregador é de ferro. A gente não cansa. A gente não sente medo. A gente não sente necessidade. A gente não precisa de uma palavra. Não precisa de um acompanhamento espiritual. Irmãos, quem mais está na frente do campo de guerra é quem mais necessita de apoio. Verdade. Observe, Elias, nesse momento aqui, sofre a pressão. E eu quero perguntar: o que é que você está fazendo para o teu pastor? Será que você só está esperando ele ligar para você? Mas você não pode também ligar para ele e perguntar como é que ele está? Meu pastor, como é que o senhor está? O senhor precisa de alguma coisa? O senhor está bem? Meu pastor, eu posso fazer uma oração pelo senhor e pela sua família? Queridos, nós precisamos também não apenas recebermos um investimento pastoral, mas precisamos investir no ministério pastoral de quem nos dirige, de quem nos coordena. Precisamos orar pelos Elias que necessitam, que estão sofrendo a pressão. Observe que a Bíblia depois vai dizer: e Elias se levanta para escapar com vida, e se foi a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. Observe que por causa da ameaça de Jezabel, a única companhia que Elias tinha, que era um moço, ele deixou. Às vezes a pressão é tão grande que para você se proteger, para não ferir ninguém, você deixa alguém pelo caminho mesmo. E diz para essa pessoa: não continua comigo porque eu estou muito abalado. Jezabel vai me matar e se porventura ela me encontrar por aqui, eu morro só, para você não morrer comigo. E tu fica aqui que eu vou. Elias deixa o moço. Observe que existia ali um cuidado que Elias tinha com o próprio moço, com o próprio servo dele. Ele tinha um cuidado, ele expressa cuidado com o servo e diz: fica aqui. Ele deixa o moço e vai só. Elias, o leão adormecido. Observe, não esqueça desse tema. Todo profeta de Deus e toda mulher de Deus, em um momento de sua vida, ele vai caminhar só, ele vai enfrentar a solidão. Nós enfrentamos a solidão. Que escute, tem horas que família pode estar ao todo ao redor, mas não vai trazer nada que venha saciar a tua necessidade. Amigos podem ligar, porque tem horas que só Deus para intervir. Só uma intervenção de Deus. Glória. Ergue a mandasse, quete o resse, amal, ete, camarciar. Tem horas que só uma intervenção de Deus para trazer acalento para a tua alma. E tem pessoas que estão me ouvindo aqui nesta noite e dizendo assim: Deus, eu preciso de um socorro. Eu preciso de uma atuação tua. Te prepara para o sopro de Deus.
O socorro de Deus está chegando para a tua vida a partir desta tarde, profeta. O tempo da solidão, ele vai sair para que a providência soberana de Deus, ela seja liberada e você contemple o poderio de Deus sobre a tua história. Foi uma intervenção de Deus e você disse: Deus, só o Senhor para resolver. E pelo fato de você ter clamado com sinceridade, ouve o que Deus diz: eu já estou começando a agir. Eu já estou visitando Jezabel. Eu já estou visitando o palácio de Acabe. Eu já estou visitando o mensageiro do diabo. Dormicando a própria cama. Existe uma atuação de Deus. Você, aonde você estiver agora, independente do estado que você mora, receba a atuação de Deus. A atuação de Deus. O toque de Deus. E eu vou ser mais ousado agora. Elias, seja renovado neste caminho, seja renovado neste caminho, seja renovada nesse trajeto, seja renovada nesse processo. Você não morre, porque a mão de Deus está estendida sobre você. Você não morre, porque a mão de Deus está estendida sobre a tua chamada. Você não morre, porque a mão de Deus está estendida sobre o teu ministério. Existe um campo de proteção espiritual sobre você. Oh glória, receba renovo, fale mistério com Deus. Você que nunca mais falou em mistério, fale novamente. Você que não é batizado com o Espírito Santo, seja batizado com o Espírito Santo nesta tarde. Deus começa a envolver você nos mistérios. Ele começa a trazer paz para a tua alma. Esse peso da tua alma está saindo agora. Receba alegria, volte a sorrir, volte a se alegrar, porque Deus está chegando no processo. Eita, que a solidão é tão grande que a única alternativa é deitar embaixo de um pé de zimbro e dizer: Senhor, tome a minha vida, porque eu não sou melhor do que meus pais. Quantas vezes tu pedisse para Deus te levar porque tu não aguentaste mais o processo? Quantas vezes disse: Senhor, melhor estar contigo do que estar ouvindo tudo isso que eu estou ouvindo. Senhor, melhor estar contigo, é melhor o Senhor me levar do que ver o que eu estou vendo. Uma das coisas mais tristes e horrendas do ministério é você ver aquelas pessoas que você ajudou se levantar contra você. Você, como um canal profético, que sofreu oposição de pessoas que você menos esperava. Pessoas que cercavam a tua mesa, sentava contigo, tomava café, jantava, almoçava, saía com você, batia no teu ombro e quando menos você espera, você sofre um golpe nas tuas costas. Mas escute o que Deus está dizendo para você: o pé de zimbro não é alternativa. O pé de zimbro não vai ser a tua saída. O pé de zimbro não vai ser a tua alternativa. Você pode até estar debaixo do zimbro, mas o zimbro não significa que é a alternativa de Deus para você. Por que você diz isso? Porque é no zimbro que a gente pede a morte. É debaixo do pé de zimbro que a gente diz: Senhor, já baixa, eu não aguento mais. E quantas vezes você tem dito isso nesses últimos dias? Quem sabe por uma perda de alguém. Senhor, já basta, me leva, porque eu não aguento mais sofrer. Os dias de luto são tão intensos e terríveis e dilacerantes que você tem pedido a Deus para te levar também, porque você não aguenta mais chorar. Você não aguenta mais sofrer pressões. Porque existe uma pressão do mundo espiritual. Que se você não tiver cuidado com essa pressão no mundo espiritual, você vai ficar totalmente retraído e dominado pelo mundo espiritual. Entenda, a Bíblia vai dizer que a nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue, é contra principados e potestades. Em Efésios capítulo 6, Paulo escrevendo, ele vai dizer que devemos nos revestir das armaduras de Deus, armaduras espirituais. Entenda,
Você tem sofrido uma pressão muito grande no mundo espiritual, mas compreenda que na medida que você sofre pressão, existe uma armadura que te reveste. Eu quero pedir para você neste momento, você que sente essa pressão, começar a orar e dizer: Deus, começa a me revestir, porque esta tarde é tarde de Deus levantar muitas pessoas, pastor Jairo. Tem muitas pessoas que vão testemunhar e dizer: pastor Jairo, aquela live marcou a minha vida, foi um divisor de água. Foi um divisor de água, porque Deus está dizendo: tem revestimento para você nesta tarde. O leão que está adormecido, Elias, o leão que está adormecido, ele pede a morte, depois ele deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e então um anjo toca em Elias. Te prepara para receber um toque de Deus nesse momento das tuas maiores decepções. O anjo de Deus está tocando em você, profeta, debaixo do zimbro, pedindo a morte, mas Deus não desprezou você. Quem disse que o silêncio de Deus significa desprezo? Eléria, sobre quem eu sei o faria terra. O silêncio de Deus é Deus trabalhando no mundo espiritual. A Bíblia vai dizer que Elias, deitado debaixo do zimbro, o anjo toca. Então te prepara para receber um toque que tu nunca pensastes que receberia. Não é homem que vai te tocar, não é parente que vai te tocar. É o anjo enviado por Deus, é o mensageiro de Deus. E o anjo toca em você e vai trazer uma mensagem. Sabe qual é a mensagem do anjo? Levanta-te e come. Sabe o que é que o anjo está dizendo aqui para o profeta? Elias, se posiciona e se nutre. É o anjo dizendo para Elias: Elias, se posiciona e se nutre. Se você não se alimentar, você não vai ter nutrientes para a tua jornada. Então alguém que está me ouvindo agora, se posiciona, profeta. E começa a se alimentar daquilo que pode te dar fôlego, te dar vida, te dar saúde espiritual. O anjo diz: se posiciona, postura, se nutre, come, recebe nutrientes de Deus. E olhou e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água, e comeu e bebeu e tornou a deitar-se. Observe, Deus está tocando você para que você tome uma postura e venha se alimentar, não do pão que o homem manda, mas do pão que vai vir da parte dele. Deus vai te dar um alimento que você nunca comeu para que você prossiga na jornada que Deus estabeleceu. E Deus diz: tu se alimenta do pão, Elias, e tu vai tomar da água que está na botija. Deus está preparando para alguém hoje. Olha o que eu vou dizer, pastor Jairo, da parte de Deus. Deus está preparando para você hoje o pão e a água do recomeço. Deus está preparando para você hoje o pão e a água do recomeço. Existe um recomeço de Deus para os Elias que estão debaixo do zimbro. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e tocou e disse: levanta-te e come, Elias, porque muito comprido será o teu caminho. Agora observe, mesmo Elias comendo, mesmo Elias tomando água, observando que existe uma manifestação espiritual de Deus. O versículo 8 e 9 que nós lemos: levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Se os irmãos perceberem, Elias come, irmãos, em dois momentos. Elias come no versículo 6 e Elias come de novo no versículo 8. Elias come no versículo 6, a Bíblia diz: e Elias comeu e bebeu e tornou a deitar. Ele comeu, tomou água e deitou de novo. Aí o anjo do Senhor tocou na segunda vez e disse para Elias novamente: Elias, se posiciona e se nutre. Ele já tinha comido, irmãos. Ele já tinha se levantado. Ele já tinha comido. Ele já tinha se nutrido. E ele deita novamente. Tem pessoas que estão assim, pastor Jairo. Eu vou trazer uma conjectura. Tem pessoas que estão ouvindo Deus falar, glória. Tem pessoas que estão ouvindo Deus trazer uma mensagem que vai de encontro à necessidade. Até se levanta, pastor Jairo. Até se posiciona. Até come naquele momento. Mas depois que passa aquele momento, é como se nada ele tivesse ouvido. É como se nada ele tivesse absorvido. Ele volta para a mesma situação degradável de antes. Aí o anjo toca de novo e diz: Elias, pela segunda vez, levanta-te. Se posiciona, profeta, e come, porque muito comprido te será o caminho.
Tem pessoas que estão dizendo assim, pastor Jairo, o meu trajeto terminou. Essa prova ela está tão horrenda que o meu ministério foi colocado um fim. Aí Deus está dizendo para você, quem disse que os pontos finais do homem são os meus pontos finais. Deus está dizendo para você, não confunda o meu ponto final com o ponto final do homem. Não antecipe o encerramento da tua jornada por causa de uma necessidade específica que tu tens. Deus está dizendo, não vai ter ponto, vai ter vírgula. Não vai ter ponto, vai ter vírgula de Deus sobre você, profeta. E o versículo 8, de novo, pastor Jairo. Levantou-se, pois, e comeu. Elias levantou e comeu. E bebeu. E com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Quer dizer que a Bíblia diz que com a força daquela comida ele caminhou 40 dias e 40 noites. Sabe o que Deus tem para você? Eu vou conjecturar esses 40 dias e 40 noites. Essa comida que Deus está te dando através da palavra hoje é para trazer um fim a um tempo de instabilidade espiritual. Deus escuta o que eu estou dizendo para você pela palavra. Deus está dizendo para você, você comeu, você se posicionou, você voltou a deitar, mas o segundo toque de Deus é definitivo. Deus está tocando através do anjo em Elias para trazer estabilidade ministerial e espiritual na vida do profeta. E Deus está dizendo para ele, olha, através do anjo, o teu caminho é cumprido e a comida promoveu a Elias 40 dias e 40 noites de trajeto. O que é isso? Existe uma definição de Deus hoje para você. Basta você aceitar o que Deus definiu para o seu ministério. Como é que eu aceito, irmão Thales? Se posicionando não de maneira parcial, mas se posicionando de maneira plena, de maneira total, definindo em você, eu não vou mais dar ouvidos às ameaças do meu eu e às ameaças de Jezabel. Se posicione de forma definitiva. Determine em sua postura o negacionismo daquilo que não vem da parte de Deus. E determine sobre a sua postura o abraçar da oportunidade. Deus está dando uma oportunidade para você de novo. E não despreze a oportunidade que Deus está te dando. Tem ministérios que estão aqui através de pessoas que ouvem que Deus já deu uma oportunidade e não soube aproveitar. Mas nessa tarde, Deus está dizendo, eu estou te dando mais uma oportunidade. Por que foges tanto do meu domínio? Por que questionas tanto o meu processo? Se o que eu tenho contigo é na prensa e tu sabes que eu trabalho com a tua estrutura no estreito e nunca desprezei o teu canto e a tua necessidade, mas por que tu estás querendo desprezar a chamada que eu te confiei? Levanta-te, come novria, face come né, e come é menovia, se come a papa chocandeia, o meu fôrega ceia. Eu falo contigo nesta tarde porque eu te amo e sou Deus de misericórdia. Lamoirga, sériga, varga, mandoria, estou te alimentando para profetizares. Rimini rácia, estou te alimentando porque tem mais alguém que precisa ser ungido através da tua mão, Delimiofacia, canto e termiauê, se posiciona, assim diz o Senhor nesta tarde. Oh, aleluia! Sinta essa graça que nós estamos sentindo aqui. Sinta essa graça em tua casa. Se posicione, Elerigiofacia. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite, e eis que a palavra do Senhor veio e disse, Elias, o que fazes aqui, Elias? Aí Elias vai dizer, Senhor, eu tenho sido muito zeloso.
Porque os filhos de Israel deixaram o teu conserto, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e buscou a minha vida para tirarem. E ele lhe disse: sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor como também um grande e forte vento, e fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento, e depois do vento um terremoto. Mas o Senhor não estava no terremoto, e depois do terremoto um fogo. Porém também o Senhor não estava no fogo, e depois do fogo uma voz mansa e suave. E sucedeu que, ouvindo Elias, envolveu o seu rosto na capa. Glória! Elias, quando ouve a voz de Deus, ele envolveu o rosto na capa e saiu para fora e pôs a entrada da caverna, e escreveu a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? Ele me afastia. Deus está tirando você do cativeiro espiritual nesta noite. A voz de Deus soa uma vez no versículo 8. E a voz de Deus vai soar novamente no versículo 13. E Elias, ouvindo a voz de Deus, de uma forma mansa e suave, de uma forma branda, ele envolve o rosto na capa, ele envolve a sua face, porque ele não suporta a presença do Todo-Poderoso que se manifesta na caverna. Você está na caverna hoje. E você tem dito: irmão Tales, pastor Jairo, é impossível de Deus se manifestar na caverna. Deus sabe que tu estás tão sensível que ele não vai vir como um terremoto. Ele não vai vir como fogo. Ele está vindo nesta tarde com uma voz mansa e suave. Está perguntando a você: por que você está aqui? Ele me arracia. O que fazes nessa caverna? O que fazes nesse cativeiro? Falar de caverna é falar de lugares obscuros. Falar de caverna é falar de lugar sem visibilidade. Falar de caverna é falar de lugar de anonimato. Falar de caverna é falar de depressões profundas. Falar de caverna é falar sobre síndromes de pânicos. Quando pessoas são dominadas pelo pânico, pelo medo, pela depressão, pelo desespero. E hoje tem alguém, que está sofrendo esta pressão, está na caverna. Mas eu vou orar por você, se o pastor Jair me permitir, já encerrando a minha participação, para não tomar muito tempo, porque os irmãos ainda vão cantar. Eu quero orar por você nesta tarde, através da pergunta que Deus fez a Elias. Que fazes aqui, Elias? E o lindo da Bíblia, pastor Jairo, irmãos, não perca isso. O lindo da Bíblia é porque Elias diz: Senhor, tira minha vida. Depois recebe o toque, ele come, se levanta. Deus fala uma vez, fala a segunda vez. E ele diz: só eu fiquei. Aí Deus diz: Elias, por tua mão, Elias, tu vai ungir Eliseu, filho de Safate. Por tua mão, Elias, tu vai também ungir Ageu, filho de Ninse, rei de Israel, sobre Samaria. Tu vai ungir Azael, rei sobre Samaria. E também Ageu, filho de Ninse, ungirás rei de Israel. E também Eliseu, filho de Safate. Irmãos, eu vou dizer algo aqui. Deus, através da tua mão, ainda vai ungir governos, ainda vai ungir reis e ainda vai ungir ministérios. Deus está dizendo para Elias: Elias, tu não pode parar porque tem um Eliseu que está arando a terra, que precisa receber a tua visita. Tem um Eliseu que precisa ser preparado, discipulado por ti. Quem disse que você vai ter que parar agora? Eliseu está te esperando no campo, ele está arando terra. Deus tem alguém que você vai ser o canal de discipulado para ele. Ele vai te suceder para dar continuidade ao ministério que ele te confiou. O teu filho ainda vai ser ungido por ti. O teu filho está sendo discipulado por ti, a tua filha, o teu marido, a tua esposa, o teu irmão. Não despreza o ministério, porque Eliseu te espera. Eu quero orar por você agora, para encerrar a participação, que eu já tomei muito tempo. Para encerrar a participação, eu quero orar por você agora, que se encontra na mesma situação de Elias, como um leão que está adormecido,
O leão não rugia mais, o leão não falava mais, mas Deus teve que aparecer com uma voz mansa e suave para falar com o leão dos profetas. E Deus fala contigo nesta noite, e o teu ministério é um ministério de tanta autoridade, é um ministério que tem tanto crescimento, de tanta projeção, de tanto progresso, que você tem sofrido represálias, e o teu rugido tem se calado. O leão está adormecido. O rugido não foi mais expresso. O ministério não foi mais exercido. A chamada não foi mais exercida. Se os irmãos estiverem ouvindo e entendendo, pastor Jair, do início da mensagem até agora, vocês vão observar que Deus está focando em exercício ministerial, em postura ministerial. E o leão que não rugia dentro de você vai voltar a rugir hoje. Eu posso contemplar, pastor Jairo, irmãs que não profetizavam voltando a profetizar. Eu posso contemplar cantores que apenas cantavam, mas a partir de hoje vão adorar de verdade. E Deus vai começar a dar letras de hinos a você. Tu não pediste a Deus que o teu sonho era compor tuas próprias músicas? E Deus me dá a direção para te dizer, eu vou começar a te revelar as letras para que você comece a escrever hinos e cânticos para adorar ao meu nome. Te prepara, porque Deus vai assombrar alguém. Deus vai com o assombro, ele vai promover um assombro em alguém pela grandeza ministerial que ele vai liberar sobre você. E eu quero orar por você agora, você que se encontra nessa situação de cativeiro espiritual. Não tem mais fôlego, não tem mais postura. Você se entregou. Na verdade, você ficou entregue. Tem mulheres que estão entregues, tem homens que estão entregues, tem jovens que me ouvem, que se entregaram à depressão, se entregaram à Covid, se entregaram à pandemia, se entregaram ao desemprego. Mas eu quero falar a você aqui nesta tarde, que você que se entregou, Deus está dizendo para você, eu tenho tanto amor por você porque eu estou te resgatando. Eu vou fazer uma conjectura aqui novamente, vou usar as minhas mãos. Deus está dizendo para você que está te resgatando. E o resgate de Deus é para te trazer uma postura elevada. Chega de ficar prostrado. Deus está dizendo, eu quero te posicionar para que você veja muito além do que você pode. E aonde tem alguém também, pastor Jairo, que não é crente, está afastado da igreja, está desviado dos caminhos do Senhor, que um dia foi crente, um dia fez a obra, um dia serviu a Jesus. Aonde tem alguém que está afastado da igreja, digite aqui nos comentários. Se você quer aceitar Jesus, digite, eu quero aceitar a Jesus. Se tem alguém na live hoje, tem algumas pessoas, 37 pessoas nesse momento assistindo, e mais aquelas que assistirão depois. Você que está afastado, digite aqui nos comentários, eu quero aceitar a Jesus. Eu quero aceitar a Jesus. Eu quero voltar a exercer o ministério. Posso orar, pastor Jair? Vou orar por você agora, meus irmãos. Isso. Querido Deus e eterno Pai, glória a Deus. Fecha os olhos em casa, fecha os olhos e vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, graças a Deus. Graças ao teu nome, Pai, eu te louvo por essa palavra que o Senhor tem me confiado. Elias, o leão que estava adormecido, mas tu és tão misericordioso que visitaste ele naquela caverna, aonde ninguém poderia estar, aonde ninguém sabia, nem mesmo Jezabel conhecia a situação e o paradeiro de Elias, mas tu conheces a necessidade de cada profeta, tu conheces a necessidade de Elias, conhecestes a necessidade de Elias e sabes a necessidade de cada filha, de cada filho teu que me ouve nesta tarde. E eu quero te orar agora, Senhor, que o Senhor venha visitar a todos que estão assistindo esta live, que a autoridade que há na tua palavra, que o desenvolvimento ministerial, Senhor, seja liberado sobre ele e sobre ela. Deus, eu quero repreender pelo poder que há no teu nome todo tipo de impedimento no mundo espiritual, todo tipo de obras contrárias contra a vida de alguém para desistir, para parar, para regredir, para desanimar, para pedir a morte, ou quem sabe Deus até tomar uma atitude de tirar sua própria vida. Mas eu quero agora nesta tarde repreender todo espírito de suicídio, eu quero repreender o espírito do medo, eu quero repreender a síndrome do pânico que está envolvendo esta mulher agora, está envolvendo este homem agora.
agora, está envolvendo esta moça agora, em nome de Jesus, agora toda artimanha contrária, toda represária do adversário agora que seja quebrada, seja colocada por terra, pelo poder que há no nome de Jesus. Pai, não visite apenas a vida desta pessoa que está ouvindo, mas toda a sua casa, toda a sua família, vai desfazendo agora, visite essa casa como um todo, entra nos compartimentos, vai tirando a insônia, vai tirando a depressão agora, vai curando a alma ferida, vai sarando a alma ferida, o espírito que está dolorido, vai repreendendo este pensamento, Pai, de que não tem progresso porque não tem capacidade, de que ninguém está vendo ele porque ele não sabe falar, porque não tem dinheiro, porque não tem qualificação acadêmica. Em nome de Jesus agora, aonde, Senhor, tem alguém que está ouvindo esta palavra e crê que o Senhor pode renovar, crê que o Senhor pode conceder chamadas, crê que o Senhor pode despertar ministérios, visite ele agora, visite ele agora, vai despertando essa chamada que está sufocada. Vai despertando este leão que está dormindo. Vai despertando este ministério que está pressionado pelas ameaças de Jezabel. Em nome de Jesus agora, aonde há alguém, Senhor, ouvindo esta oração, alcance ele agora, alcance ela agora, da cabeça à planta dos pés, da cabeça à planta dos pés. Enfermidades espirituais saiam, enfermidades psicossomáticas, doenças psicológicas, enfermidades físicas, na cabeça, nos rins, no sangue, nos ossos. Eu também quero te repreender, Senhor, o vírus da corrente sanguínea, a Covid-19, a infecção no sangue. Deus, em nome de Jesus, alcance agora, visite agora, repreenda, queime agora. O Deus de Elias está conosco, Senhor. Tu estás entre nós esta tarde agora. Visite o pastor Jairo, visite o seu ministério, os irmãos de Votuporanga, visite a sua família, cobre com teu sangue, repreenda a represália, repreenda as conspirações, repreenda todo tipo de palavra contrária e firme cada vez mais os teus filhos e filhas nos ministérios que o Senhor tem confiado. É isso que eu te peço, e desde já te agradeço, desde agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glórias a Deus. Glória a Deus. Amém, pastor Jairo. Muito obrigado. Glória a Jesus. Amém, meu querido. Muito obrigado. Eu não sei se alguém aqui aceitou a Jesus. Eu não vi que eu estava orando. Deixa eu ver aqui. Tem 60 pessoas nesse momento, né? E ninguém colocou. O povo está bem quebrantado. Eu recebi muitas mensagens aqui pelo WhatsApp. Muitas mensagens Amém. pelo WhatsApp. Graças também a Deus. Estou acompanhando aqui os comentários também. Muitos irmãos receberam esta palavra, estão muito felizes. Glória a Jesus. Pelo Espírito Santo lhe usar esta tarde. Amém. Meu querido, que Deus te abençoe. Tem uns Amém. pastores aí que eu estou vendo, pastor lá do Nordeste, lá, Vitória de Santo Antão, pastor Reginaldo. Pernambuco. Lembre-se desse servo do Senhor aí. Você Amém, está mais meus irmãos. perto do que eu, pastor. Leva o Thales Vinícius para ministrar na sua igreja assim que essa pandemia passar, viu? Vai ser um prazer. Viu? E vamos trazer o senhor aqui em Votuporanga. Pastor Reginaldo, está me assistindo aí. Leva Amém. o Thales Vinícius para pregar aí. É Vitória, né? Vitória de Santo Antão, não é isso? Santo Antão, Pernambuco. É isso aí mesmo. É isso aí mesmo. Vitória de Santo Antão. Que Deus lhe abençoe, enriqueça Amém, o seu pastor. ministério. Na próxima live, o senhor convida a sua noiva, né? Sim, senhor. Para participar juntamente conosco. Muito obrigado. Amém, pastor. Glória a Deus. Os irmãos estão agradecendo aqui pela sua participação. Amém. Deus abençoe os irmãos grandiosamente. Eu creio no movimento de Deus levantando alguns irmãos aqui hoje. Eu tenho certeza que Deus fez uma grande obra aqui. Glória a Deus. Então, muito obrigado. Agradeço ao seu pastor. Manda paz para o seu pastor por nós. Estamos muito felizes. Temos acompanhado os cultos lá na Paraíba, inclusive o de ensino, viu? Sim, senhor. Na segunda-feira. Deus abençoe. Muito Amém. obrigado. Deus abençoe. Viu? Pastor, se o senhor me permite. Pagar, querido. Amém. Se o senhor me permite, eu quero agradecer os irmãos que acompanharam, que compartilharam. Certo? Deus abençoe os irmãos grandiosamente. Me ajude em oração. E se quiserem acompanhar nas redes sociais, se o senhor me permite, posso falar, pastor? Meu Deus do céu. Nas redes sociais, se vocês quiserem, irmãos, as minhas redes sociais, elas são direcionadas
exclusivamente à obra de Deus. Ministrações, trechos de mensagens, tudo que está lá referente à obra. O pastor Jairo me acompanha já há alguns anos ou meses, sempre referido à obra de Deus, a ministério, a lugares onde eu prego e a mensagens. Tanto no meu canal do YouTube, que é o pregador Thales Vinícius, no YouTube, Thales Vinícius com H, Thales Vinícius. Pode se inscrever no canal do YouTube, eu tenho colocado mensagens que eu tenho pregado, trechos de mensagens. No meu Instagram também, @Thales Vinícius Oficial, Thales Vinícius, THALES Oficial. Pode seguir também pelo Facebook, Thales Vinícius, como vocês estão vendo aqui, logado neste momento. Acompanhe o nosso ministério, interceda pelas nossas vidas, porque o único motivo de estar fazendo a obra não é para engrandecer o meu nome, é para propagar o reino de Deus. Tá bom? Pastor Jairo, muito obrigado pela oportunidade. Que Deus lhe abençoe. Foi uma satisfação poder participar desta live. Sentir a graça de Deus, Deus está nesse negócio. É bênção de Deus. É bênção. A missionária Patrícia, ela faz bastante live aqui, é de São Paulo, está morando em Paris, aqui, cidade próxima. Está pedindo que Deus lhe abençoe. Amém, os irmãos da cidade de Barrinha, São Paulo, vão te Amém. levar lá em Barrinha, viu? Assim que a pandemia passar. Sim, senhor. E o pastor lá de, deixa eu ver aqui, é Vitória. Ele é meu primo, rapaz. Que bênção, glória a Deus. Ele está dizendo aí nos comentários que quer conhecer o senhor pessoalmente lá em Vitória de Santo Antão, viu? Então, amém, pastor, digo mesmo. Contatos deste grande homem de Deus, que Deus tem usado em suas mãos. Eu, propriamente, sou suspeito de falar, tenho acompanhado o seu trabalho, amém, algumas mensagens, algum trabalho que ele tem feito. Prega na rua, prega na congregação, prega nos cultos dos lares. Então, humildade para isso. Evangelho, para mim, é isso. Então, estou muito feliz com a sua participação. Muito obrigado. Que o céu te abençoe. Amém. Se eu fosse te pagar, não tinha recurso suficiente. A gente está aqui para fazer a obra. Precisa. Amém. Muito obrigado. Eu que agradeço. Viu? Um abraço para todos. Para o Senhor, Deus abençoe. Muito obrigado. Obrigado. Deus abençoe, pastor. Amém. Meus irmãos, está aí a palavra de Deus pregada com muita graça. Eu não sei você, mas eu fui, aleluia, eu fui tocado pelo Espírito Santo de Deus aqui essa tarde. Cadê o Danilo? Tá aí, Danilo? Para louvar a Deus com mais um hino. Eita, que culto, meus irmãos, que culto maravilhoso. Olha, os irmãos de Colômbia estão aqui ligadinho. Queridos irmãos, deixa eu falar para vocês, antes que vocês inventem de sair. Todos os domingos, às 15 horas, nós vamos fazer esta live. É lógico que essa semana, por não ter culto novamente, né, na igreja, provavelmente por conta da força do decreto estadual e municipal, nós faremos mais live nos períodos de semana. Mas na semana que vem, no domingo, vai estar pregando aqui o pastor Felipe Arquimedes, direto do Peru, tá? Nós já conversamos com ele. Ele vai verificar o horário certo, porque no Peru é 2 horas, 2 horas atrasadas com o nosso período, né? Então, ele vai estar ministrando a palavra de Deus, se der certinho o horário, direto do Peru, queridos. Olha isso! Então, você não pode perder. Destaque nas suas redes sociais, destaque onde você puder, que nós vamos fazer mais live todo domingo, às 15 horas. Nós temos esta presença maravilhosa do Espírito Santo com a nossa participação nessas lives, viu? Está aí muitos comentários, irmã Mari, Deus abençoe, Cleidiomar Donizete, irmã Socorro, vaso de Deus, lá de Ribeirão Preto, Deus abençoe. Deixa eu pegar mais alguns comentários aqui, ó. Irmão Marcos, presbítero Marcos, com a esposa irmã Ruth, Deus abençoe. Deixa eu pegar aqui mais alguns comentários, porque são muitos. Glória a Deus. Irmã Patrícia, missionária, Deus lhe abençoe. Deus lhe abençoe. Irmão Giderlânio, Deus abençoe, irmão Gil. Deus abençoe, muito obrigado.